Você já sentiu que ia morrer sem ter um motivo aparente? Não é exagero, é exatamente assim que muitas pessoas descrevem uma crise de pânico. O coração acelera, a visão escurece, o ar some, a mente se fecha. Tudo parece que vai perder o controle. E sabe o que é pior? O exame está normal. Eu quero dizer que é pior porque você vai parar no pronto-socorro e o médico diz que você não tem nada. Mas você sabe que tem alguma coisa errada acontecendo. Você sente isso e você sente isso com muita força. E hoje eu quero te contar uma história real, um estudo de caso de uma mulher que buscou ajuda na psicoterapia porque ela não aguentava mais sofrer com tanta crise de pânico. Eu atendi essa mulher há muitos anos atrás e quando ela me procurou, ela estava desesperada e ela pedia por socorro. E ela me autorizou, no final de toda a psicoterapia, a usar o relato dela, a história dela, a trajetória dela, como um artigo ou como um texto e agora como um vídeo, para poder ajudar tantas outras pessoas que sofrem com ataques de pânico, com essa crise tão intensa, tão sofrida, tão dolorida. E para poder garantir o anonimato e a confidencialidade, é óbvio que eu vou usar um nome fantasia, um outro nome. Eu vou também trocar algumas especificidades da história dela. Mesmo assim, o relato que eu vou te falar nesse vídeo, ele é muito intenso e para ela foi muito transformador. Eu espero que seja também transformador para você. Então, antes de eu começar a falar sobre crise de pânico e como você pode deixar de sofrer com ela, curte esse vídeo, vai ali, não custa nada, dá um like, curte ele e compartilha com alguma pessoa que sofre com essas crises de pânico. Porque agora eu vou te contar a história da Clara. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao projeto Sem Medo de Ser. Eu sou Rui de Oliveira, sou psicólogo clínico e eu tô aqui para te ensinar a usar o medo de ansiedade a teu favor. E como eu expliquei antes, eu vou falar de um caso real. Eu vou falar da vida da Clara. Uma mulher adulta, independente, com uma vida aparentemente estável, mas por dentro ela estava em ruínas, completamente destruída. A Clara me contou que semana antes de me procurar no consultório, ela estava parada no seu carro no estacionamento de um supermercado, daqueles hipermercados muito grandes, sabe? E ela, sem razão aparente, ela sentiu uma onda de calor subir pelo corpo. A respiração dela ficou muito ofegante. O coração acelerou, disparou, não queria mais parar. A visão começou a ficar escura e ela achou que fosse desmaiar. E no meio de todo aquele processo, ela tinha uma certeza que ela ia morrer. Então, depois que passou a intensidade da crise, a Clara não entrou no mercado. Ela ligou o carro e saiu correndo e foi parar no pronto-socorro de um hospital. E lá pela terceira vez ela ouviu a mesma história. Clara, você é muito jovem, você não tem nada. Vai para casa porque é só uma crise de ansiedade. Então, moral da história, mais uma vez a Clara não teve solução nenhuma. Tudo o que aconteceu foi que ela ganhou um papelzinho, uma receita médica de um clínico geral com um carimbo e uma assinatura. E encaminhou ela para a farmácia para comprar benzodiazepínico e antidepressivos. Mas o sofrimento da Clara não começou naquele estacionamento. Ela cresceu em uma casa onde não havia nenhum tipo de espaço para o erro. A mãe era extremamente exigente, rígida e controladora. E o pai era ausente. A Clara, ela cresceu sem ser elogiada, mesmo quando tirava boas notas na escola, mesmo quando cuidava dos irmãos. Ou então, quando ela adivinhava o que a mãe precisava, sem que a mãe precisasse pedir. Ela aprendeu desde cedo que o amor ele vinha com condição, que para poder ser amada, ela tinha que dar muita coisa em troca. E isso marcou profundamente a forma como ela passou a se relacionar com o mundo e com as pessoas. Na infância, a Clara se acostumou a ouvir mais críticas do que elogios. E quando ela fazia alguma coisa certa, o máximo que ela recebia era um olhar tímido de aprovação, quase frio e silencioso. Mas quando ela errava, bastava um deslize, uma palavra fora do lugar e a casa se enchia de cobranças, de olhares pesados, de silêncios que gritavam e de gritos que silenciavam. Ela não era ensinada a lidar com os erros, ela tinha que evitar os erros a qualquer custo. Aprendeu que vulnerabilidade era fraqueza, que falhar era inaceitável e que agradar era a única forma de se manter por perto.
Em datas comemorativas como aniversários e Natal, a Clara sempre estava à frente da organização. Era ela quem preparava, planejava e cuidava de tudo. Não porque as pessoas queriam, mas porque ela se sentia responsável. E se algo saísse errado, ela se sentia culpada. Quando ela tirava boas notas na escola, sabe o que a mãe dela falava? Não fez mais do que a tua obrigação. E quando ela tirava nota baixa, a bronca vinha pesada. Você vai acabar igual o seu pai, sem futuro. E aquilo corroía a Clara por dentro. Na vida adulta, ela se tornou uma mulher forte, daquelas que dão conta de tudo. Emprego, casa, família, obrigações, sempre estava no controle, sempre tentando garantir que nada saísse de errado. Mas o preço disso era muito alto e o corpo foi avisando ela. Enxaquecas, dores no peito, tensão muscular constante, uma sensação crônica de estar sempre sobrecarregada, sem ter com quem dividir todo aquele peso. Até que veio o primeiro colapso, as crises de pânico. E já na primeira sessão a Clara me perguntou: por que eu estou assim se eu tenho uma vida boa? Essa é uma pergunta que eu escuto com muita frequência. Porque o sofrimento emocional, ele não segue uma lógica. A gente tenta até esconder os nossos pensamentos, mas o corpo não mente. E o corpo da Clara estava gritando, estava clamando por ajuda. Foi então que a gente começou o processo de psicoterapia. Mas não se tratava de buscar uma fórmula mágica para poder acabar com os sintomas, porque quem faz isso são os remédios. Só que os remédios só remediam os sintomas. A nossa busca era por compreensão. A Clara precisava compreender o que estava acontecendo, de onde vinha tudo aquilo. E mais, muito mais do que isso, ela precisava saber por que durante tantos anos ela sofreu em silêncio, sem saber os motivos. A propósito, sim, ela estava sendo medicada. Ela chegou medicada, ela tomava 2 comprimidos por dia. E mesmo assim, ela seguia em sofrimento. Porque as drogas, elas prometem um alívio imediato, mas elas não entregam a transformação. Porque aquilo que adoece a gente não é só a química cerebral, é a história que a gente viveu, é o quanto a gente se desconectou de si mesmo, tentando se adaptar às expectativas e às exigências e às pressões dos outros e do mundo à nossa volta. E isso não tem comprimido nenhum que resolva. E aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre medicamentos. Nesse vídeo você vai descobrir quando os medicamentos podem ser indicados e por que eles não podem ser usados para sempre. Nele eu falo também sobre os riscos da dependência e dos efeitos colaterais. Eu vou deixar o link aqui na tela e também aqui embaixo nos comentários. E já faz o seguinte, aproveita e faz a tua inscrição. Para você esse é um gesto muito simples e muito fácil, mas para mim é algo muito, muito importante. Então vai lá e faz a tua inscrição e me acompanha aqui no canal do Projeto Sem Medo de Ser. E voltando à nossa história, a Clara começou a entender que o pânico era o corpo tentando dizer para ela, chega. Era o limite de uma vida sem escuta. Por isso ela precisava dizer chega. Então a gente começou com as pequenas coisas, permissões simples. Ela aprendeu a dizer não quando não queria alguma coisa. Ela aprendeu a comer quando tinha fome, não quando o relógio estava mandando. Ela aprendeu a dormir sem culpa, a fazer silêncio sem se sentir egoísta. Tudo isso pode parecer pouco para muitas pessoas, mas para Clara era muita coisa, já era uma vitória, porque a cada gesto, cada passo que ela dava, já era um resgate para ela poder voltar para si mesma. E foi assim, durante as sessões, que ela foi se conectando com as emoções que por muito tempo ela havia reprimido. Era a raiva da mãe, era o medo de decepcionar, era a culpa por querer descanso e não poder descansar, e enfim, tanta coisa. E aos poucos, pouco a pouco, ela foi percebendo que a vida dela, a vida que ela estava levando era uma sequência de tentativas de controle. Que o medo da escassez, o medo da falta de algo, o medo de perder alguma coisa, o medo de não ser suficiente, vinha da menina que ficou um dia sozinha tentando dar conta de tudo. E foi justamente quando ela começou a olhar com mais compaixão para essa menina que o processo começou a mudar. A crise de pânico já não era mais o inimigo, era um aviso. E com o tempo esse aviso foi perdendo a força. E o corpo não precisava mais gritar porque finalmente o corpo dela estava sendo escutado.
A gente também falou sobre medicação, porque a Clara chegou no consultório tomando 2 comprimidos por dia. Uma droga era para acalmar ela e a outra droga para poder equilibrar o humor. E ainda assim ela seguia sofrendo. Um sofrimento silencioso e muitas vezes invisível para quem estava olhando de fora. Mas com o passar do tempo e com a evolução na psicoterapia, ela começou a reduzir as doses. E foi nesse processo que a Clara percebeu algo fundamental na sua vida. Os medicamentos, eles até podem oferecer um alívio temporário, mas eles não resolvem a causa real do sofrimento. O que realmente transformou a sua vida não veio da química, veio da coragem de olhar para a sua vida atual e para a sua história, as suas origens. E ela começou a entender que a mudança verdadeira acontece agora, na sua vida, nas suas atitudes, nos relacionamentos que ela escolhe manter, nas palavras que ela vai aprender a dizer, no ritmo com que a Clara aprendeu a viver os seus dias, no descanso que ela mesmo passou a se permitir, nos limites que ela aprendeu a impor. A cura não estava no comprimido, estava no cotidiano, nas pequenas decisões, no jeito de existir. E talvez esse seja o ponto mais importante. A superação veio da escuta, do autoconhecimento, do acolhimento, de colocar nome nas dores, nos medos, nas culpas, de transformar sintomas em significados, de deixar o medo sair das sombras e se tornar aquilo que sempre foi. O sinal legítimo de que algo precisa mudar e que ela pode fazer diferente, com mais leveza, com verdade, com presença. E agora talvez você esteja se perguntando, mas como eu posso lidar com isso na minha vida? Então, agora aqui vai algumas sugestões simples, porém poderosas. Não se compare, porque cada pessoa tem a sua própria história, o seu próprio tempo, o seu próprio caminho. E diminua o ritmo, porque a ansiedade cresce quando você vive no automático. Comece pequeno, porque um passo de cada vez já é movimento, já é vida. O pânico não é um fim, ele é um sinal, ele é apenas um chamado. Um convite para você poder voltar a si. E quando você começa a responder esse chamado com clareza, com olhar e atitudes voltadas para o futuro, depois, é claro, de aprender com o passado, tudo começa a mudar. E se esse vídeo fez algum sentido para você, compartilha ele com alguém que precisa ouvir isso. Porque tem muita gente que está por aí sofrendo calado. E às vezes o que está faltando é uma forma diferente de entender o medo. E esse vídeo ele pode ser o primeiro passo para poder começar a viver uma vida com mais leveza, com paz. Então, fique bem, conte comigo e até a próxima.